Olá, boa tarde. Eu sou o Inácio e estou aqui para ensinar a vocês a programarem. Isso daqui é a introdução às ciências da computação. Beleza, então. O primeiro tópico que eu quero ensinar. O que faz um programa de computador? E a resposta para essa pergunta é simples. Um programa de computador, ele pega uma entrada, uma ou várias entradas. E o que são essas entradas aqui? São basicamente entradas de dados. Por exemplo, você pode considerar um clique do mouse como sendo uma entrada. Você pode considerar uma imagem que aparece na webcam como uma entrada. Você pode considerar um pressionamento de uma tecla do computador como uma entrada. E depois dessa entrada ter sido produzida, ela vai ser lida por um algoritmo, e ela pode ou não ser transformada em uma saída, ou várias saídas. E qualquer programa de computador é exemplo disso. Por exemplo, o Internet Explorer, que eu estou usando aqui, que na verdade agora mudou o nome, é Microsoft Edge, mas eu ainda chamo de Internet Explorer. Quando eu clico nesse maisinho aqui, é um input. Eu cliquei o mouse, enquanto o mouse estava nesta posição. E a saída do programa é que abriu uma nova aba. Ou seja, entram dados, saem dados. Entra informação, sai informação. É facinho de interpretar esse conceito. Basicamente, todas as coisas que você faz com o computador são entradas e saídas. E agora eu vou ensinar para vocês o básico dos algoritmos. Primeiro eu vou começar com deixa eu escrever aqui. Funções pré-programadas. Funções pré-programadas são funções que elas já existem no programa e você não precisa programar. Elas existem em bibliotecas, e esse negócio de bibliotecas eu vou explicar um pouco depois, mas só precisa saber por enquanto que elas existem. Então, o que é isso que vocês estão vendo na tela? Bom, aqui essa parte de cima são linhas que são requisitos para o programa funcionar por enquanto. Vocês não precisam saber o que são essas coisas quando vocês estão iniciando. Vocês só precisam saber que elas precisam estar aí. Isso daqui é o que? É uma função. E dentro dessa função é o que nosso código vai ser executado. Por enquanto, nós só vamos ter uma função nos nossos códigos, que vai ser a função main. E essa função main, ela tem um nome bem especial porque é um nome reconhecido pelo compilador, tá? Isso é padrão da linguagem C, não dá para mudar. Todo programa tem que ter sua int main.
Nesse caso, a única função que a gente vai ter vai ser essa daqui, a int main. Beleza, e o que existe dentro dessa função? Dentro dessa função existe outra função, que é a função coach, só que ela está bem diferente da função main. E isso a gente vai explicar por que agora. E a gente tem um return. O que é o return? Return é o valor que vai sair da função. Tá? Isso a gente vai aprender depois. Mas por enquanto vocês precisam saber que o return precisa estar aqui. Vamos compilar esse programa clicando aqui em compile. Vocês viram agora que ele foi compilado. E vamos agora executar esse programa. Peraí. Eu vou recarregar a página aqui. Pessoal, eu vou lá no C++ normal, ver se esse problema vai embora. Peraí, vou buscar outros compiladores. Beleza. Eu compilei o código e o que aconteceu? Basicamente a gente não teve o input, porque o programa não foi programado para receber input. Ou seja, essa parte aqui não apareceu. Mas mesmo assim a gente teve um output. E esse programa estava programando para dar o output sempre, o output hello world. Ou seja, o programa ia escrever a palavra hello, um espaço, e a palavra word. Ou seja, é um programa que não importa o que você faça com o computador, ele sempre vai escrever hello world. Ou seja, um programa bem chato que não serve para nada. Mas é o primeiro programa que vocês vão ter que fazer. Então agora eu vou dar para vocês alguns segundos. Vocês vão ter que entrar no ide1.com, escolher C++ como linguagem e basicamente escrever esse código aqui. Alt, opa, não está escrevendo. Aqui. Primeiro programa em C++, ponto e vírgula.
O ponto e vírgula no final, ele é importante, tá? Não vão esquecer. Esse stdout que aparece aqui é o output do programa, que no caso é um texto. Em programas mais avançados, o output pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, pode ser um som, mas no começo a gente vai usar output em texto, porque é o mais fácil de fazer. Como vocês podem ter visto, o comando cout, sinal de menor, sinal de menor que, dois sinais de menor que e, entre aspas, o que a gente desejou falar com o ponto e vírgula no final, isso gera um output do que está entre aspas. Beleza. Agora a gente aprendeu a falar coisas com o C++, mas a gente ainda não sabe gerar inputs. A gente ainda não sabe introduzir dados e a gente ainda não sabe manusear esses dados por meio de um algoritmo. Então é isso basicamente que a gente vai aprender agora. Vou usar o bloco de notas aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Beleza, isso aqui está sendo escrito em linguagem C. C++, desculpa. Primeiramente, a gente precisa criar um espaço na memória do computador para armazenar dados. Então, para fazer isso na linguagem C, a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai escrever o tipo de variável, o tipo de dado, espaço, vai deixar um espaço, e vai escrever o nome da variável. E depois vai dar um ponto e vírgula. Não precisa deletar. Por exemplo, eu quero criar uma variável A, int, que seja número inteiro, int A. E a gente coloca um comentário depois. Não precisa colocar esse comentário, tá? Isso aqui já tá bom o suficiente, mas isso aqui é para ajudar vocês a entenderem. Um comentário é basicamente uma parte do código que não é lida pelo computador. Então, é como se você deixasse um bilhetinho na sua... um bilhetinho no seu carro falando que a chave está dentro. Isso não ia afetar o funcionamento do carro, mas ia informar as pessoas que estão passando que a chave está dentro. Ou seja, uma ideia bem estúpida nesse caso, mas no caso da programação é bom você sempre deixar comentários. Comentário nesse caso que eu vou escrever que vai ser o seguinte. Beleza. Int, espaço A, vai criar uma variável que armazena números inteiros cujo nome é A.
Float é quase a mesma coisa que int, só que armazena números reais também. Então pode armazenar números com vírgula, números fracionários. Só que o ruim dos floats é que eles ocupam mais memória do que os ints no computador, o que realmente não é um problema para nossas aplicações práticas, porque nossas aplicações aqui no curso de iniciação de ciências da computação vão ser bem básicas. No caso, vocês podem usar só floats em vez de ints, que eu não vou reclamar. As operações que vocês podem fazer com essas variáveis, por enquanto, são as seguintes. Vocês podem fazer A mais B. Vocês podem fazer A menos B. Também pode meter B menos A menos B. Pode fazer com essa variável A menos A, que sempre vai dar zero. A mais A. 2B 2B vezes A 8A dividido por 5B. Ou seja, basicamente vocês podem fazer todas as operações que vocês quiserem com esses números. As operações de divisão são representadas por essa barrinha aqui, a de multiplicação por essa estrelinha, a de mais por esse símbolo, a de menos por esse símbolo, e depois temos as operações mais complexas, que são a de potenciação, que no caso só vale quando o número inteiro é o número que é o expoente. Ou seja, você poderia fazer não, é pol, porque tá em inglês. Pol B, vírgula, A, ponto e vírgula. Isso seria igual a potência de B elevado a A. Ou seja, B elevado a A. Você pode fazer raiz quadrada do número inteiro ou raiz quadrada do número fracionário, que pode ser inteiro também. E basicamente é só isso que vocês precisam saber de dados em questão de números. Tem também umas macetes para você criar variáveis mais rapidamente, que é o seguinte. Essa linha de código, ela cria 4 números inteiros: C, D, E e F. Beleza. Agora a gente tem... eu deletei essa int aqui, porque ela não vai servir para o nosso exemplo agora. Agora a gente tem o número inteiro A, mas o computador, ele não sabe qual número é esse A. Ou seja, ele sabe que ele tem que criar um espaço na memória para um número A. Só que ele não sabe qual número é esse. E ele não tem como adivinhar, porque realmente não tem como você adivinhar qual vai ser esse número aqui. Porque ele vai depender do quê? Não sei. Por enquanto é aleatório. Mas vamos dizer que a gente queira que o número A seja 3. Por enquanto a gente vai querer que o número A seja 3. Então a gente vai lá no lugar onde nosso código é executado, ou seja, a gente vai dentro do int main e a gente vai escrever assim: A igual a 3.
E a gente pode fazer uma coisa que é... ah, desculpa, me atrapalhei um pouco na explicação. Mas, basicamente, o que esse código está falando é que tem um número inteiro, A, um número real, B, e o número inteiro A é igual a 3. Tá bom? E esse programa ele só fala isso, A igual a 3. Ele não mostra nada, ele não recebe nenhum dado. Ou seja, seria como se o programa não tivesse nem input nem output, só A igual a 3. O que é bem inútil no momento, mas essa técnica em si da como que chama isso mesmo? Atribuição de valor à variável. Essa técnica aqui é muito utilizada, porque ela é uma das coisas mais básicas na programação. Porque depois, se a gente quiser criar uma variável chamada C, a gente pode falar que A igual a C. Não, a gente pode falar que C igual a A. No caso, a ordem é bem importante, porque aqui você está falando que o valor 3 será atribuído à variável A. E aqui, se você escrevesse A igual a C, o que você estaria falando é que o valor C, que ainda não foi atribuído à variável C, ou seja, um valor qualquer aleatório que ainda não foi determinado, vai ser atribuído à variável A. Ou seja, você vai inutilizar essa linha aqui, porque essa linha aqui deu o valor 3 à variável A, e essa linha aqui está dando um valor que não existe à variável A. Ou seja, você fez uma caca. E ferrou o programa. Agora, se você escrever C igual a A, o que você está fazendo é passando esse 3, que está na A, para a variável C. Eu espero que vocês tenham entendido a diferença entre C igual a A e A igual a C. C igual a A. Porque na verdade esse sinal de igual, ele significa atribuição, ele não significa igualdade. Tá? Para você ter um sinal de igualdade, eu vou ensinar isso daqui na segunda aula, isso daí na segunda aula. Na primeira aula vai ser só variáveis e repetição básica, repetição desestruturada. Enfim, que mais que eu posso fazer? Agora vamos fazer um programa que imprima o valor da nossa variável. A igual a 3. Não, vamos fazer uma coisa mais legal. B igual a 2. Coach A mais B. O que esse programa faz? Ele fala: computador, declare uma variável A, uma variável de número inteiro A. Computador, A vale 3. Computador, declare um espaço na memória, uma variável de número inteiro chamada B. 2 é o valor de B.
Computador, imprima no output o valor de A mais B. Agora vamos rodar esse programa e, obviamente, como 2 mais 3 é 5, vamos ver o número 5 aparecendo aqui. Eu não sei em que resolução eu estou gravando isso aqui, por isso eu vou pegar a lupa e vou aumentar a tela. Esse daqui é o nosso código. Ok? Tiramos a lupa e voltamos para cá. Agora eu vou ensinar para vocês de outro tipo de variáveis. Na verdade é o mesmo tipo de variáveis que eu ensinei, só que com uma pequena mudança. A gente vai chamar de int qualquer coisa que vocês escolherem aqui digitar. No caso eu vou escolher a letra Z. Pode ser variável com nome variável, pode ser uma variável com nome dddd, pode ser uma variável com nome anana, só que realmente não é tão prático você dar nomes longos a variáveis. Então o que eu faço geralmente é dar um nome de uma letra ou o nome de alguma coisa que essa variável represente. No caso, como a gente está falando exemplos abstratos, nossas variáveis não representam nada, então eu vou dar o nome de apenas uma letra, para facilitar. Int z, e eu vou fazer o seguinte, colocar duas... como chama isso mesmo? Esses parênteses retos aqui, que eu não lembro o nome, e eu vou colocar um número que pode ser tanto um número mesmo, quanto uma variável, supondo que você já tenha dado um valor a essa variável e que essa variável seja do tipo inteira. Eu não poderia colocar B aqui, mas eu poderia colocar A se A já tivesse um valor. No caso, A não tem valor por enquanto, então eu tenho que só colocar número. Por enquanto, só 3. E o que isso aqui significa? Significa que em vez de criar uma variável chamada z, eu estou criando 3 espaços na memória associados chamados z. E esses 3 espaços na memória, eles comportam valores diferentes, ou não, eles podem ser iguais, mas geralmente são valores diferentes que você, o programador, vai escolher para que eles vão servir. Por exemplo, int z. O que eu posso fazer agora? Posso fazer z no espaço 0 igual 1. Z no espaço 1 igual 2. Z no espaço 2 igual a qualquer coisa que seja número. Lembrando que z no espaço 3 não existe, porque isso aqui vai gerar 3 variáveis z. Uma vai ser a variável z0, outra vai ser a variável z1, outra vai ser a variável z2. Mas z3 não vai existir porque vão ser só apenas 3 variáveis. Ok? Beleza. Agora a gente já sabe o básico de variáveis, o básico de... Isso aqui chama vetor, quando você declara várias variáveis com o mesmo nome. Vetor
E depois você tem outros tipos de vetores. Por exemplo, eu poderia fazer float z, e agora o tipo de dado que z vai armazenar vai ser números reais. Eu poderia mudar o nome disso daqui para, quer dizer, mudar o tipo de variável para outro tipo de variável. Só que nesse caso eu não quero mudar. Existem outros tipos de variáveis? Sim, existem. Existe bool, que armazena valores de verdadeiro ou falso, que no caso em inglês é true or false. Então eu poderia colocar aqui true, false, true. E isso iria retornar verdadeiro, falso e verdadeiro, tá? E basicamente a única coisa que essas variáveis z1, z0, z1 e z2 têm em comum é o tipo de dado e mais um pequeno detalhe que eu vou ensinar mais pra frente. Beleza? Agora, existem outros tipos de variáveis? A resposta é sim, existem. Mas por enquanto vocês só precisam saber esses tipos de variáveis. Agora vamos aprender repetição. Não, antes de aprender repetição, vamos aprender. A gente já aprendeu cout, né? Cout. Cout alguma coisa. Agora a gente vai aprender um comando bem parecido, só que é para entrada de dados. Cin. Cin funciona da seguinte maneira. Você não tem nenhum valor para a variável a, porque você ainda não atribuiu nenhum valor. Então o que você faz com cin é você vai deixar o usuário do seu programa atribuir um valor à variável. Por exemplo, se eu colocar cin, sinal de maior a, o usuário vai poder escolher um valor para a variável a. E neste caso vai aparecer lá no console para ele digitar um valor. Não vai aparecer nada além do... Deixa eu mostrar aqui. Não vai aparecer nada, absolutamente nada, além de uma tela bem parecida com essa. Só que sem o que está escrito aqui. Uma tela assim. Sem o que está escrito aqui, sem o que está escrito aqui. Ou seja, um console com isso daqui. E aí, se o usuário perceber que ele tem que digitar a variável a, ele vai digitar a variável a, um valor de número inteiro, que depois vai poder ser usado no algoritmo. Beleza. A, B, C. Já que a gente tem A, B e C, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um programa que calcule as raízes de uma equação quadrática. A gente tem três floats, A, B e C, que vão servir como nosso coeficiente A, nosso coeficiente B e nosso coeficiente C.
menos b mais menos raiz de delta sobre 2a. Ok, a gente sabe o valor de delta, que a gente consegue calcular utilizando a, b e o c. Então, em vez de calcular o delta, vamos diretamente colocar na fórmula. Beleza, agora a gente vai fazer umas operações matemáticas. Mas primeiro, antes de fazer isso, a gente vai declarar mais duas variáveis. A gente declarou duas variáveis que vão ser os x. No caso vai ter x0 e x1. E a gente agora vai dizer para o computador. Ok, o que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que uma das raízes vai ser menos b mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, que segundo a fórmula de Bhaskara é um jeito de conseguir uma raiz. Agora vamos conseguir a outra raiz. Para isso copiamos a primeira linha que declara o valor de x0. Vamos trocar o 0 para 1 e vamos trocar o mais aqui para menos. Isso vai dar para a gente a outra raiz. Tá? A gente tem o valor das duas raízes agora, mas a gente não mostrou para o usuário. Então vamos agora clicar em colocar cout, sinal de menor, sinal de menor. Vamos escrever a raiz 1 é e vamos deixar um espaço. Aqui a gente escreve cout, o valor da raiz 1, depois a gente escreve o retorno de 0. No caso, se já tiver escrito, não precisa escrever de novo.
E está pronto o nosso programa. Nosso programa é apenas um programa que armazena 5 variáveis, pede 3 delas e retorna duas delas, o x0 e o x1, na forma de um output. Ou seja, você tem 3 inputs A, B e C e um output. Esse programa aqui então calcula as raízes de uma equação de Bhaskara. Vamos copiar isso daqui. E agora a gente vai entrar com os inputs aqui. Por exemplo, vamos dizer 2, menos 3 e 1. Ah, claro. O problema foi que a gente não declarou as variáveis aqui fora. Então vamos copiar isso daqui também. Vamos usar outra biblioteca aqui em cima. Não precisa deletar a que a gente já tem. Só vamos colocar uma nova. Aqui em cima a gente cola. E aqui embaixo, o que a gente tem aqui embaixo a gente copia. Cola de novo no site. E vamos dar um run. Beleza. A gente acabou descobrindo que esses números que eu escolhi não vão dar uma raiz real. Portanto, o programa deu erro. Mas vamos tentar rodar ele de novo aqui, eu copiando o programa inteiro. Deletar aqui o que já tem, copiar o programa inteiro. Tem uns pontos aqui que não sei porque apareceram, mas deletar esses pontos. Inputs. Vamos por 3, 2 e 1. Peraí. Uma coisa que tenha... Já sei, 2, 3, menos 1000, menos 200, vai.
uma das raízes é 9,25312 e a outra raiz é menos 1,07531. Calculamos então a raiz dessa equação de Bhaskara, da equação 2 vezes x ao quadrado mais 3 vezes x menos 199. Beleza. O que mais podemos fazer? Agora a gente vai criar um programa que não só calcule de uma Bhaskara, mas calcule também um número indeterminado de equações. Para isso a gente vai adicionar repetição ao programa. A gente vai vir aqui e criar uma etiqueta, 2 pontos, e logo antes do return 0 a gente vai criar outra etiqueta, quer dizer, chamar essa etiqueta com a função goTo. goTo etiqueta, ponto e vírgula. Lembrando que aqui no etiqueta é 2 pontos e embaixo é goTo etiqueta, ponto e vírgula. E o que isso vai fazer? Deixa eu colocar um code aqui. Então, o que o programa vai fazer quando ele rodar? Ele vai criar esses espaços na memória do computador. Ele vai criar uma etiqueta. Ele vai escrever: digite os valores de A, B e C. O usuário então digita A, digita B e digita C. O computador então determina os valores de x0 e x1. Então o computador diz que a raiz 1 é e mostra x0, diz que a raiz 2 é e mostra x1 e logo ele retorna a etiqueta. Quando ele retorna a etiqueta, ele volta para o começo. E no começo ele diz: digite os valores de A, B e C. Ou seja, o programa se repete. E isso ele vai se repetir infinitamente até o usuário fechar o programa. Na próxima aula a gente vai ensinar os comandos de condição e a repetição estruturada. Mas por enquanto eu vou deixar de tarefa para vocês criarem um programa que calcule as raízes de toda e qualquer equação de primeiro grau e que ele se repita infinitamente. Tá bom? Muito obrigado por assistirem essa aula.